Quer entender a importância do CO2 para a combustão? Fica ligado que hoje a gente vai falar sobre isso. Muito bem, o CO2, na minha opinião, de todos os gases emitidos pela chaminé da caldeira, é o mais importante. Com ele a gente consegue medir exatamente qual é a eficiência da combustão da caldeira e, por consequência, a eficiência da caldeira também. Por que ele é importante? Com ele a gente consegue medir a taxa de conversão do combustível queimado com o oxigênio, com o ar injetado. Então, a dinâmica aqui acontece da seguinte forma. Você já sabe, se já assistiu um vídeo nesse canal, que para a gente ter combustão, para a gente ter fogo, eu preciso do combustível, o comburente e a fonte de calor. Aquele famoso triângulo do fogo. Então, como que eu formo CO2? O combustível, basicamente, eu vou ter carbono e hidrogênio. Eu nem vou colocar aqui o enxofre, porque o enxofre gera consequências negativas da combustão. Então, está cada vez menos sendo utilizado a queima do enxofre e os combustíveis estão cada vez melhores, os combustíveis minerais. A biomassa já naturalmente tem um pouco. Dos dois principais, o carbono e o hidrogênio, vamos pegar um exemplo como a biomassa. A sua cadeia carbônica, ela vai desassociando, ela vai quebrando essa cadeia carbônica e vai, no final das contas, o carbono vai reagir com o oxigênio e o hidrogênio vai reagir com o oxigênio também. E a consequência, a reação, os produtos dessa combustão vai ser o CO2 e o H2O, ou seja, o dióxido de carbono e o vapor d'água. E aqui eu vou abrir um outro parênteses. Lembre que são esses dois gases que não são transparentes para a irradiação infravermelha e eles contribuem para o aquecimento global. Então, exatamente o que acontece na atmosfera é o que acontece dentro da fornalha da caldeira. Então, quanto maior for conversão de carbono em CO2, maior é a concentração molar que eu vou ter ali dentro. Quanto maior for a conversão do hidrogênio em vapor d'água, maior também vai ser a concentração molar. E automaticamente todo o mecanismo de transferência térmica, de transferência de calor por irradiação dentro da fornalha vai ser muito mais eficiente. Por isso que é importante a gente medir o percentual de CO2. Por isso que o CO2 é um dos gases mais importantes para a gente medir a eficiência de combustão, para a gente medir eficiência de caldeira, porque é através dele que o mecanismo de irradiação térmica gasosa vai acontecer. Calma que hoje esse assunto não é papo de nerd, tá? A gente não vai aprofundar tanto sobre isso. Se esse assunto te interessa, escreve nos comentários aqui do vídeo que eu posso talvez gravar um conteúdo especificamente sobre irradiação gasosa. Então, continuando, quanto maior for a formação dessas concentrações de CO2 e vapor d'água, melhor vão ser o mecanismo de irradiação gasosa, melhor vai ser a troca térmica da temperatura da fornalha com as paredes da caldeira. Numa caldeira aquatubular, as paredes d'água, numa caldeira flamo-tubular, os tubos que passam os gases de combustão. Então, melhor vai ser essa eficiência. Por isso que o CO2 é um gás extremamente importante. E na reação química da queima desse carbono, desse hidrogênio, vai formar CO2 e H2O, e libera calor também, que é o que a gente deseja. Então, esse calor libera calor, ele é absorvido pelo gás e esse gás vai irradiar calor para as paredes da caldeira. É assim que acontece. Um fato importante e curioso que eu poderia perguntar aqui qual é a concentração de CO2 máxima medida no chaminé de caldeira? Essa pergunta eu te peguei, né? Então, a resposta correta é depende. Depende do quê? Depende do tipo do combustível, vai depender da composição química do combustível. A biomassa, por exemplo, a concentração máxima de CO2 vai ser de 20,9.
ou, arredondando, 21%. Por quê? Porque é a máxima concentração molar do ar atmosférico, que é 20,9% de O2, e todo esse O2 vai ser convertido em CO2 nesse caso. A biomassa até tem hidrogênio, mas ela também tem oxigênio presente dentro dela, que também vai reagir para a combustão. Então, que tipo de biomassa? Eucalipto, pinos, bagaço de cana, casca de arroz, capim braquiária, uma série de outras biomassas que a gente já comentou várias vezes aqui no canal. Todas elas vão ter emissões muito próximas aí, variando aí de 19, 20 até 21% de CO2. Já o GLP, segundo os dados que eu tenho aqui, vai de em torno de 13 a 14%. O gás natural de 11 a 12%. E óleos combustíveis, óleo BPF, 12, 13, alguns óleos mais pesados até 16% de CO2. Talvez você possa estar perguntando, tá, mas como é que eu vou saber qual é o CO2 melhor, mais indicado para o meu tipo de combustível? Aí tem uma dica valiosa, que você pode medir também de uma forma indireta o CO2, medindo qual é a concentração de oxigênio residual. E essa boa notícia que ela não existe um referencial, depende do combustível. O oxigênio não depende, ele vai depender do excesso de ar, mas o excesso de ar, quanto menor for, melhor. Então, por isso que nós da Control, nos nossos analisadores de oxigênio, a gente mede gás oxigênio, porque a gente quer saber, obviamente, o CO2. A gente até tem dois, os nossos equipamentos a gente mede oxigênio e transmite oxigênio e CO2 também. Mas o CO2 é calculado em função do tipo de combustível que está sendo queimado. Para não ter um referencial que está variando o tempo inteiro, por isso que a gente usa o oxigênio. Então, os equipamentos que a gente utiliza para fazer isso são o nosso analisador de gases modelo Control 100 e o Control 200, que eles são excelentes, extraordinários para ajudar no controle de combustão e melhoria de eficiência de caldeira. Gostou do conteúdo? Dá um like aí, curte, compartilha, ativa o sininho para acompanhar novos vídeos. Um abraço e até mais.